Olá, sejam bem-vindos. Hoje no nosso Pode Cuidar, iremos falar sobre a campanha do Outubro Rosa. Campanha essa que abrange dois temas, na verdade, muito importante na vida de todo mundo, mas principalmente na vida das mulheres, né? Tanto por isso que a campanha é o Outubro Rosa. Combate ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Mas afinal, por que Outubro Rosa e por que essa campanha foi criada? Criada na década de 90 nos Estados Unidos, se tornou uma campanha internacional mundialmente reconhecida no combate ao câncer de mama. Inicialmente foi combate ao câncer de mama e posteriormente foi agregado também o combate ao câncer de colo de útero. Realizada ao longo do mês de outubro com o intuito de promover campanhas educativas, conscientização, mobilizações do combate a essa doença que abrange e que atinge milhões e milhões de mulheres no mundo inteiro. Essa mobilização ela conta com mobilizações sociais com o objetivo de conscientizar a população, especialmente as mulheres, sobre a importância e do autocuidado, da prevenção, da realização de exames e do diagnóstico precoce ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Além disso, a alta incidência da doença também foi um agravo muito preocupante, né? E é a principal causa de morte e de câncer entre as mulheres, apresentando maior incidência entre mulheres de 40 a 50 anos, representando um grande problema de saúde pública. E assim, mais do que um movimento simbólico, né, o Outubro Rosa representa a oportunidade de reforçar a informação e até mesmo ser apoio àquelas que passam por isso. Quando a gente estimula o diálogo sobre o tema, a gente salva vidas e desmistifica, né? Normalmente, como eu falei, são mulheres mais velhas, né? Mulheres que normalmente têm vergonha de falar, né, sobre o seu corpo, falar sobre a sua vida, falar sobre os acontecimentos. Então, por isso que tudo tem que ser falado e cada mulher tem que conhecer o seu corpo, tem que saber o que tem de errado. Por isso a importância da campanha. Mas, enfim, o que é o câncer, né? O que é o câncer de mama, o que é o câncer de colo de útero? São tumores malignos, né? Que se desenvolvem a partir de alterações nas células, tanto da mama quanto do colo de útero, né? Podendo se espalhar para outras partes do corpo se não for tratado adequadamente nem precocemente. Embora também possa acometer homens, né, o câncer de mama, a maior incidência é entre as mulheres. Fatores como histórico familiar, idade, genética, hábitos de vida, são os principais elementos de risco. Por isso, a informação, o autocuidado e o acesso ao acompanhamento é extremamente importante. O avanço da medicina e as campanhas de sensibilização, como o Outubro Rosa, têm contribuído para o diagnóstico precoce da doença e, assim, a cura, né? A doença, as mulheres saberem a doença que têm e não se apavorarem, não se assustarem, que esse é o nosso principal objetivo, né? Em 2023, foram registrados 5.038 casos novos de câncer de mama no Rio Grande do Sul, né, segundo a Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A taxa de incidência em 2023 foi de quase 90 casos, então, a cada 100 mil mulheres, também segundo a Secretaria de Saúde. E entre 2022 e 2023, houve uma redução de 1,6% no número de casos. Quanto à mortalidade, em 2023 morreram cerca de 1.500 pessoas de câncer de mama no Rio Grande do Sul. E em 2022, 1.435 óbitos, segundo a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Nós também temos o dado aqui, em 2022, o número médio mensal por mês de mamografias e rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos havia sido bastante afetado pela pandemia, né? Veio a pandemia, o pessoal já não procurava mais, ficava mais em casa. Porém, em 2022, o Rio Grande do Sul superou o nível de pré-pandemia no número médio mensal de mamografia de mulheres adultas, segundo a Secretaria. E sobre o câncer de colo de útero, também a gente tem alguns dados que a Júlia trouxe para nós. Em 2023, foram registrados 1.420 casos de câncer de colo de útero, segundo o Boletim Estatal da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Esse número corresponde a 129% do quantitativo estimado pelo INCA para o estado, ou seja, foi muito maior do que o esperado. O Rio Grande do Sul é o quarto maior estado com um número de casos no Brasil desse tipo de câncer, do colo de útero, segundo a Secretaria de Saúde. E para nós darmos continuidade na nossa conversa, nesse tema tão importante, eu peço para a Thailina explicar para nós um pouco dos diagnósticos, né, desses dois cânceres que afetam aí principalmente as mulheres no Brasil. Quando nós falamos, então, em Outubro Rosa, nós logo pensamos sobre a sensibilização sobre o câncer de mama e do colo de útero, né? E
E um dos pontos mais importantes dessa campanha é justamente o diagnóstico precoce. Muitas vezes o medo ou a falta de informação faz com que as mulheres elas adiem os exames, né? Nós precisamos entender que quanto mais cedo os cânceres eles forem identificados, melhor são as chances de tratamento eficaz e de cura, né? O diagnóstico precoce ele pode transformar totalmente o percurso de uma paciente em fases iniciais, onde o tumor geralmente é menor e tem menos chance de se espalhar, podendo ser tratado com abordagens menos agressivas e com menor chance de se espalhar pelo corpo, né? Já quando o diagnóstico é tardio, as opções de tratamento elas se tornam mais complexas e a taxa de sobrevida diminui. Por isso, realizar exames de rotina, como, por exemplo, um dos mais importantes, né, referente aos 2 casos, é o preventivo e a mamografia, né, a partir da faixa etária recomendada, além do acompanhamento clínico, é fundamental. O autoexame das mamas, que a Júlia depois acho que vai falar um pouquinho também, né? Também tem um papel super importante, não como substituto, mas como um aliado na percepção do próprio corpo, onde precisamos saber e conhecer qualquer alteração que ele apresente, seja nódulos ou sangramento vaginal anormal acompanhado de dor. Esse cuidado ele pode fazer diferença entre um diagnóstico precoce e um tardio. A pessoa conhecer o seu próprio corpo e saber, né, conseguir procurar ajuda em qualquer alteração que ele apresente é muito importante. Para a gente dar continuidade, então, como a gente falou antes, vamos falar um pouco sobre os exames preventivos. A Júlia fala para nós um pouquinho sobre. Como a minha colega Tailine falou antes, ainda muitas mulheres têm o receio de fazer a mamografia e o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, né? Então, principalmente por não entenderem a sua real importância. Mas a mamografia é um exame mais eficaz para detectar o câncer de mama que existe atualmente, ainda mais nos estágios iniciais, né? E também vale lembrar que a mamografia ela não serve somente para detectar o câncer. Ela também serve para identificar alterações dos seios que não precisa necessariamente ser o câncer. Pode ser como nódulos benignos ou até mesmo fibroadenomas. Então, qual é o momento certo para começar a fazer a mamografia? Esse é outro ponto também muito importante. A recomendação é que ela seja feita em mulheres a partir de 40 anos ou antes em mulheres que já têm um histórico do câncer, no caso de mama, na família. Além disso, é sempre importante lembrar que o autoexame ele serve para fazer o processo de detectação precoce do câncer de mama. O ideal é fazer o autoexame uma vez por mês, sempre no final do seu ciclo menstrual, quando os seios eles estão menos sensíveis. O autoexame ele é uma maneira de conhecer o seu próprio corpo, como a minha colega Tailine falou antes. E também se você sentir algo diferente, como nódulos, alteração na textura da pele, ou a secreção fora do comum saindo da mama, é a hora de procurar um médico. Mas também deve se lembrar que o autoexame ele não substitui a mamografia. Também o exame preventivo do colo de útero, ele é conhecido mais como Papa Nicolau, né? Ele é fundamental para a detectação precoce de alterações nas células do colo do útero, que elas podem evoluir para um câncer, não que sejam já o câncer. Ele permite identificar lesões pré-cancerosas e oferecendo a chance do tratamento precoce. A orientação do Ministério da Saúde é que ele seja realizado, então, os 2 primeiros exames, e se o resultado dele for normal, ele deve ser realizado novamente de 3 em 3 anos. Também o câncer do colo de útero, como a Heloíse falou antes, ele é causado pela infecção persistente do HPV, né, do papilomavírus, que também pode ser prevenida com a vacinação. A combinação da vacinação contra o HPV e o preventivo regular é a forma mais eficaz de reduzir a incidência e a mortalidade por essa doença. E também o uso de camisinha, né, pessoal? Tem que usar camisinha nas relações. Exatamente. A Júlia agora vai falar um pouco para nós sobre os cuidados de enfermagem em relação ao câncer de colo de útero e ao câncer de mama. Já dito antes pela
Tailine e pela Júlia, né, sobre os exames e o diagnóstico precoce, a enfermagem, o câncer de mama e o câncer de colo de útero, eles andam lado a lado nesse processo, porque a enfermagem está ali presente em todos os momentos, né, desde a prevenção até os cuidados paliativos, sendo um elo fundamental entre o paciente, a família e a equipe multiprofissional, né, do posto de saúde e do hospital. Também a prevenção e a conscientização, né, que nós enfermeiros temos que orientar, né, nossos pacientes, ele tem um papel muito essencial, né, que é orientar sobre hábitos saudáveis, estimular o autocuidado, falar sobre o exame de mamas, do colo de útero e lembrar da importância da mamografia, já dito antes pelas minhas colegas. E é a enfermagem que faz o exame de coleta de preventivo, isso né, aí. Júlia? E qualquer alteração quando vem o exame, é a enfermagem, juntamente com as agentes de saúde, né, Isso. que faz esse contato direto. Faz esse acolhimento com o paciente, né, ali. Eu acho que muito além das orientações, a enfermagem ela precisa passar conforto para o paciente, né? Exato. De na hora que ele receber aquele diagnóstico, não ser aquele choque, como foi dito antes, da pessoa pensar que aquilo é o fim, que vai acabar e que não vai conseguir dar a volta por cima. Exatamente. A enfermagem, ela tá na frente de tudo em questão, tipo, tanto da família, orientar Isso, na promoção exatamente. da saúde e tudo mais, né? Fazendo a linha de frente ali dos casos. Como dito antes pela Tailine sobre a detectação precoce, né, é o enfermeiro que tem um papel de reconhecer os sinais de alerta, acolher o paciente e encaminhá-la para um diagnóstico adequado, né, porque não é só o exame de Papa Nicolau, a mamografia, né, a gente tem que ter toda a equipe junto. E também durante o tratamento, né, a presença do enfermeiro é constante, ele sempre está ali, né, com elas. Seja no hospital ou na atenção básica, o enfermeiro orienta sempre os efeitos colaterais, né, da quimioterapia e da radioterapia, né, também explica sobre a questão de perda de cabelo, né, que o cabelo começa a cair, então... Ou seja, a enfermagem não só faz a parte técnica, prática, né, mas também tem um cuidado humano, integral, e quem caminha junto com o paciente em todas as etapas, ajudando a enfrentar o câncer de mama com mais segurança e dignidade. E falando então, né, a gente já falou do diagnóstico, a gente falou da importância dos exames. Gabi, explica um pouco para nós dos aspectos emocionais, né, desse paciente que descobre, essa paciente principalmente, né, que descobre o câncer, né, de colo de útero e o de mama. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os aspectos emocionais, que muitas vezes é passado batido, né? Muitas pessoas, elas só recebem o diagnóstico e não recebem aquele apoio adequado, aquela explicação do que pode acontecer, do que ela vai passar, onde que ela pode procurar ajuda. Como vocês já comentaram, elas podem começar a ter perca de cabelo, a retirada da mama, a retirada do útero ali. E o câncer de mama e do colo de útero, ele gera muito medo, choque e ansiedade. Muitas vezes, como também já falamos aqui, muitas vezes é um diagnóstico tardio, porque mesmo nos dias de hoje, com toda a nossa informação que nós temos, muitas pessoas ainda não procuram os principais exames, como o Papa Nicolau, de mama agora no... Principalmente as pessoas mais velhas, né, Gabi? isso, Tem aquele que tem receio. muito aquele receio de tipo, vergonha. olha a minha idade, tu acha que eu vou fazer isso? Exato, Por que eu deveria, né? E muitas pessoas ficam retidas também em pensar que, é só uma coisinha, logo vai passar. Isso. Mas, na verdade, pode ser um problemão que você tá adiando. Estamos quebrando os tabus, né? Exatamente. A informação correta e o apoio psicológico, e até mesmo a espiritualidade, eles ajudam muito no enfrentamento. Como eu disse, gente, ter um apoio muda tudo. Não é só nessas patologias, como em todas as outras. No câncer de colo de útero, muitas mulheres, elas relatam que elas têm aquele sentimento de vergonha, de culpa, porque muitas vezes está relacionada com o vírus HPV, né? Como vocês já comentaram anteriormente. E isso reforça, né, a importância da orientação. Que a gente tem que orientar, não pode ficar julgando. Ela começa a se questionar onde que eu adquiri, né? Exatamente, Meu com Deus, quem? o que eu fiz? Não me cuidei, não me protegi. E agora, Entende? como que eu vou falar para meus familiares, né?
de que parte que vai vir mais o julgamento, dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus vizinhos, Exato. como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Uhum. E muitas vezes, por causa disso, acabam não indo atrás do tratamento. Exato. Porque pensam que não é algo que é necessário, importante, sabe? Uhum. E acabam deixando pra lá, simplesmente pelo medo, pela vergonha. Vou falar um pouquinho sobre a rede de apoio. A família, os amigos e grupo de acolhimento, como a Liga do Combate ao Câncer, é muito importante estar ali oferecendo suporte para esse acompanhamento, né? Em consultas, ajuda no dia a dia. E também, com mulheres com câncer de colo de útero, o apoio ele pode incluir tanto conversas sobre a sexualidade e as relações íntimas, né? Já que muitas relatam medo de rejeição ou mudanças na vida conjugal. E entrando também um pouquinho sobre a parte de tabus e preconceitos, que ainda existe aquele receio em falar sobre o câncer, especialmente o de mama e o do colo de útero, que esses 2 cânceres específicos, eles envolvem muito as partes íntimas e ligadas à feminilidade. E junto com isso, principalmente a queda de cabelo, a mastectomia e a histerectomia, que impactam bastante na autoestima. E também nós precisamos quebrar esses estigmas e mostrando o que há na vida e qualidade após o tratamento. E falar também sobre a prevenção, como vocês já comentaram anteriormente. E que essa prevenção primária, ela salva vidas. E não deveria ser passada por cima, né? Uhum. Então, muito obrigada, meninas, pela participação de todas. Nós né? te agradecemos pela Foi oportunidade muito de vir aqui, né, importante, falar é um desse tema assunto. muito importante, né? Acho que é válida toda a conversa. E o convite que fica é: cuide-se, reserve um tempo para os seus exames, incentive outras mulheres ao seu redor a fazer os exames, a fazer o mesmo, a procurar o SF, Unidade Básica de Saúde. A enfermagem vai estar lá para te acolher, para conversar, para te explicar, tirar todas as tuas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, nós vamos estar lá. Nós somos a linha de frente e nós somos o seu braço direito para toda e qualquer patologia, não só câncer de mama, não só câncer de colo de útero, mas toda e qualquer patologia. Muito obrigada e foi isso.